É, hora do Mão A. Em um mundo onde humanos e vampiros coexistem, Anya estava prestes a entrar na escola de seus sonhos, quando acabou cometendo um erro no seu formulário de inscrição, e foi transferida para uma escola exclusiva para vampiros. Ela não podia deixar que soubessem que ela era humana, então ela pintou seu cabelo e colocou lentes de contato para passar despercebida. Mas por causa disso, todos na escola agora lhe veem como um dos vampiros lendários que são sangue puro, e a chamam de rainha. Agora, ela tem que fingir isso por um ano para que possa ser transferida de escola. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Meus Colegas São Vampiros, e espero que aproveitem. A história começa na escola secundária Baex, uma escola frequentada apenas por vampiros. À primeira vista, ela não é diferente de uma escola normal, mas lá não deveria ter muitas pessoas, pois é um lugar perigoso para elas, já que os vampiros gostariam de beber seus sangues. Recentemente, vemos que um sujeito que estava preso naquele covil de vampiros começou a causar problemas, levando um dos alunos a se enfurecer contra ele por arruinar o almoço de outra pessoa, e quase o agrediu. No entanto, não terminou tão mal quanto poderia. A famosa rainha dos vampiros, Anya só apareceu de repente na frente deles e ordenou que saíssem de seu caminho. Eles fugiram com medo, sem esperar por uma segunda ordem. A multidão encantada começou a discutir o que havia acontecido, mencionando como a garota era uma vampira de outro nível, uma vampira puro sangue, com cabelos brancos e olhos vermelhos. Uma garota, percebendo que a rainha dos vampiros estava partindo, chamou por ela, e envergonhada, lhe entregou sua bolsa de sangue, notando que ela não tinha pego a sua. Mas ela olhou severamente e derrubou a bolsa de suas mãos, dizendo altivamente que não beberia sangue falso. Finalmente, a garota misteriosa partiu, e as pessoas já aglomeradas atrás dela, começaram a discutir como ela nunca bebia sangue de bolsa, e já se corriam rumores de que ela estava caçando humanos, mesmo sendo ilegal beber sangue humano, e também de um exorcista não permitir que ela fizesse algo assim. Agora trancada no banheiro, a protagonista começou a se debater freneticamente. Ela estava histérica por ser chamada de Rainha Vampiro. A garota não conseguia entender por que merecia esse apelido, e por que eles estavam com medo dela, se eles mesmos são mais assustadores que ela, que é uma pessoa comum. Depois de se acalmar, a protagonista bebeu sangue de bolsinha e pensou de novo como sempre falava consigo mesma no banheiro todos os dias. Aprendemos que ela era a única humana que frequentava a escola secundária Baex. Antes, os humanos não entravam na escola de vampiros. No passado, a protagonista, muito preocupada com o que estava acontecendo, foi informada por telefone que tinha sido matriculada por engano em uma escola para vampiros, em vez da de humanos que estava se inscrevendo, já que as duas tinham nomes parecidos. A garota ficou perplexa. Ela estava com medo de imaginar o que aconteceria se os alunos descobrissem que ela era humana, na cerimônia de matrícula amanhã. Mas a operadora não pôde ajudá-la, afinal essa situação também era nova para ela, então disse apenas que ela poderia se transferir para outra escola depois de um ano de estudo. Depois da estranha conversa, Anya correu para contar as notícias desagradáveis para seus pais, mas em vez de encontrá-los, ela achou apenas um bilhete, dizendo que eles estavam saindo para uma viagem por alguns dias, e a parabenizando pela entrada no ensino médio. A protagonista ficou horrorizada ao perceber que todos, sua mãe, pai e professora, lhe abandonaram, a deixando sozinha. E ela já tinha a cerimônia de admissão amanhã, então não tinha nada que pudesse fazer. Depois de perceber que tinha apenas uma saída, Anya decidiu deixar seu cabelo branco e seus olhos vermelhos, para ser o mais parecida possível com um vampiro, mas acabou se arrependendo, porque nunca pensou que se destacaria tanto entre vampiros, que na verdade parecem quase como humanos normais. Segurando determinada sua bolsa de sangue, a garota fecha seu punho e exclama que se transferiria para outra escola em um ano, e que então aqueles horríveis almoços no banheiro e disfarces de vampiro terminariam. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por um rapaz pendurado na parede de sua cabine, que tinha escutado toda a sua conversa consigo mesma. Ele olhou indiferente e sorriu, dizendo que não tinha percebido que a vampira puro sangue, da qual todos falavam, era na verdade humana. A protagonista, agora congelada e pálida de horror, murmurou que ele tinha cometido um engano, mas ele não acreditou nela. Se ajoelhando na frente dele e já segurando suas lágrimas, ela lhe explica que tinha chegado ali por engano. Ele pergunta a ela a respeito dos rumores de ter sido investigada por um exorcista, e ela explica que ele estava lhe pedindo direções. Agora, tudo o que ela conseguia pensar era que não queria morrer assim. Enquanto pensava em sua morte iminente, ela comentou desapontada como tinha desistido dos esportes, apenas para focar no ensino médio, mas ela nem tinha conseguido aproveitar a vida escolar que sempre sonhou. Se lembrando no que podia fazer para sobreviver, Anya, não querendo morrer depois de lutar tanto para viver nessa escola, decidiu usar o principal método humano que nunca falhava, e começou a implorar de joelhos ao vampiro para que não contasse aos outros sobre isso, poupando sua vida.
O rapaz, ouvindo que ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para garantir que ninguém descobrisse, sorriu e se aproximou dela, agarrando seu queixo e levantando seu rosto em direção a ele, e disse que um humano como ela era exatamente o que ele precisava. Anya percebeu que tinha dito tudo em vão, pois adivinhou imediatamente que o vampiro estava planejando devorá-la desde o começo. Decidindo sair da situação, a garota disse envergonhada que não sabia como alguém como ela poderia ajudar. Mas o rapaz não foi afetado por aquela manipulação, e sorriu ironicamente, enquanto disse que definitivamente precisaria dela, então de qualquer forma, ela não tinha escolha. Pensando que ele ia matá-la, a rainha vampira tossiu histericamente. O rapaz, assustado por ela, olhou preocupado para ela e perguntou o que estava errado, ao que ela, cobrindo a boca com as mãos, respondeu que tinha uma doença crônica, e pediu para ser acompanhada ao centro médico. Mas ele não acreditou nessa lenda tola, ordenando que ela parasse de fingir. Mas sua cara estava pálida, então o vampiro lhe agarrou pelos ombros e a sacudiu para recuperar a consciência, e em seguida, lhe segurando para que não caísse, a levou ao centro médico, notando que os humanos são muito fracos. Nesse momento a protagonista de repente teve um plano, e se vira para ele, tirando seu telefone e usando o flash nele, o cegando temporariamente, o que deixa o rapaz confuso. A protagonista não perdeu tempo, correndo com todas as suas forças para o escritório mais próximo para encontrar o professor e por pedir ajuda. No entanto, ao entrar na sala dos professores, ela viu os vampiros que a reconheceram, lhe perguntando o que a trouxe ali. Notando que todos estavam comendo, a protagonista rapidamente colocou um sorriso no rosto e apenas disse que voltaria mais tarde, desejando a todos um bom apetite. Ao fechar a porta, a garota se lembrou preocupada: os professores aqui também eram vampiros, já que essa era uma escola de vampiros. Andando pelo corredor, a garota se perguntava como iria para as aulas agora, pois tinha certeza que aquele rapaz contaria a todos que ela era humana, e se isso se espalhasse pela escola, ela seria simplesmente morta. Segurando a cabeça, Anya esbarrou acidentalmente em um estudante, e percebendo que ele lhe olhava surpreso, ela se recompôs e perguntou com ódio por que ele estava lhe olhando daquela maneira. Não esperando uma reação tão forte, ele ficou perplexo, e então correu para o escritório mais próximo. Depois de ser deixada sozinha, a protagonista soltou um suspiro de alívio e decidiu se concentrar, pois agora ela tinha que ser uma rainha vampira, e o que aconteceu não deveria afetar sua saúde mental, já que agora sua principal tarefa era permanecer na escola por apenas um ano. Quando entrou na sala de aula, ela caminhou tristemente até seu assento. Normalmente, a sala ficava em silêncio quando ela entrava, mas hoje os alunos estavam mais falantes que o normal, o que surpreendeu a garota, mas ela imediatamente decidiu que não deveria pensar nessas coisas, mas sim relaxar e apenas fazer uma cara de pedra. Tomando um respiro fundo para se acalmar, Anya fechou os olhos, mas ao abri-los, se repreendeu em silêncio, notando que o rapaz sentado do seu lado era quem ela tinha cegado no banheiro. Ele sorriu, dizendo que eles eram colegas de mesa, dizendo que não sabia disso antes porque não ia às aulas. Os outros estudantes, percebendo que agora o valentão sentaria com a rainha, começaram a sussurrar, enquanto a protagonista suava ao perceber que agora esse valentão seria seu colega de carteira. Ela tinha escolhido especificamente aquele assento porque desde o início do semestre, ninguém tinha se sentado ali. Depois de olhar de novo para a garota, o colega de classe anunciou que eles precisarão conversar depois da aula, o que lhe assustou. Ela percebeu que não estava na situação mais agradável. Depois das aulas, o valentão, se certificando que estavam sozinhos, levou a garota a um lugar deserto, e então a prendeu contra a parede, perguntando se ela realmente achava que ele pediria seu sangue, o que ela respondeu que era óbvio, afinal ele mesmo disse que precisava de uma pessoa. Depois que ela disse isso, o rapaz ficou furioso, gritando como nunca tinha pedido o sangue dela. Depois de ouvir o ridículo pedido de desculpas da vítima, ele disse que o pedido de desculpas dela não era suficiente, enquanto ela, ainda determinada a suavizar a situação, disse que dessa vez realmente faria o que ele quisesse. O vampiro decidiu não perder tempo, e imediatamente apontou Anya para o armazém, explicando que ele precisava pegar a chave que o diretor tinha escondido lá. Percebendo que era um edifício muito comum, a garota se perguntou por que ele mesmo não poderia ir até lá. O rapaz fica ressentido pelo fato dela ter entrado na escola sem saber de nada, e em seguida explica que o diretor costumava matar vampiros, por isso fez com que não fosse tão fácil de entrar, já que tem muitas armadilhas terríveis, junto de uma forte barreira no interior. Além disso, o armazém também é guardado por um antigo demônio. Ao ouvir sobre todos os horrores do lugar, a protagonista exclamou indignada que ele não tinha dito que ela teria que ir a um canto tão perigoso, e que nunca teria ido lá com ele se soubesse. Mas o rapaz, interrompendo seu resmungo assustado, disse que não lhe deixaria escapar dessa vez. Ao se aproximar da porta do armazém e aplicar um arame na fechadura, o vampiro disse à sua companheira para não se preocupar, e explicou que eles só pegariam a chave, e depois voltariam direto. Finalmente, a porta se abriu e eles entraram na sala. Estava muito escuro lá dentro,
e notando as velhas espadas e caixas empoeiradas, Rani assumiu que ninguém usava mais esse armazém. Mas o rapaz, mantendo sua indiferença, disse que essa era uma farsa que não deveriam acreditar, pois definitivamente haveria armadilhas ali, já que era um armazém de exorcistas. Depois de quase pisar em um objeto, Rani olha mais de perto para o chão, e nota que tinha alho no chão à sua frente, quando nota também uma enorme abóbora pendurada no teto. Com um passo desajeitado, ela ativa a armadilha e uma enxurrada de coisas voa nos convidados indesejados. Finalmente, a chuva de alho parou, e a garota olha para o chão e percebe que a armadilha era apenas alho, notando que ela estava com medo à toa, apesar do cheiro de alho lhe deixar desconfortável. Se lembrando de seu companheiro, ela se virou para ele, e no mesmo momento, ele caiu em seu ombro, o que fez Rania pensar que ele tinha adormecido, mas uma voz bem ao lado de seu ouvido refutou essa ideia. Corando de susto e vergonha, a garota pensou que dessa vez o rapaz ia beber seu sangue, mas antes que ele pudesse tocar sua vítima, ele espirrou, se transformando em uma espécie de morcego, lhe pedindo para remover todo aquele alho, já que os vampiros eram alérgicos a ele. Vemos um trecho de um programa de televisão, e aprendemos que quando um vampiro toca alho, ele se transforma em um morcego, parecido à forma como um humano espirra e se torna como um macaco. No entanto, vampiros que se transformaram em morcego devem ter cuidado, porque quando se transformam, se tornam realmente fofos. Finalmente, o rapaz no corpo do morcego chamou a atenção da garota que ainda não tinha respondido a ele, e avisou que era perigoso de qualquer maneira, já que ele não seria capaz de encontrar a chave nesse corpo. Mas ele não percebeu que o mais perigoso ali era sua companheira, que imediatamente quis tocar no adorável animal. Desde pequena, Rania não conseguia se controlar quando se tratava de animais, e quando via algo fofo, suas mãos começavam a tremer e ela não conseguia se controlar, então, acaba se aproximando do animal. Ela tenta se manter sóbria agora, se convencendo que na verdade tinha um vampiro malvado dentro daquele lindo morceguinho. Mas ela não conseguiu se conter, e mesmo assim agarrou ele. O rapaz não esperava por isso e exclamou indignado, mas a protagonista já tinha se aconchegado nele, notando que ele era mais macio que os gatos vira-latas de seu bairro. Ele não estava sendo ouvido pela garota, então ele mordeu seu dedo, não querendo mais aguentar, quando então imediatamente se transformou de volta em homem. Agora ele segurava o dedo dela em sua boca, mas completamente envergonhado. Ele se levantou e disse apenas que tinha falado para ela não tocá-lo. Tendo removido todo o alho, Rania perguntou novamente se realmente tinha armadilhas e um demônio aqui, pois até agora ela só tinha visto uma abóbora cheia de alho. Então o rapaz chamou a atenção dela para a cruz aterrorizante coberta de crânios, e ao ver isso a garota gritou de horror. Ignorando a reação dela, o vampiro informou que não podia tocar no objeto intimidador, já que cruzes são um calcanhar de Aquiles para vampiros. Então, ela só precisava colocar a mão na boca dele e responder ao enigma antigo que ele faria, e assim, a sala misteriosa se abriria. Rania, claramente sem querer fazer isso, perguntou nervosa o que aconteceria se ela não respondesse, enquanto o rapaz sugeriu com uma perfeita indiferença que nesse caso, o esqueleto com a mão na cruz lhe morderia para sempre. A garota não gostou muito da piada dele, e perguntou como ela poderia responder à pergunta do esqueleto, ao que o rapaz, sem responder nada, apontou para o celular, insinuando que sua pergunta era bem estúpida. A garota, ainda confusa, decidiu usar o aparelho, mas seus pensamentos foram interrompidos pela voz do esqueleto, que perguntou aos convidados não convidados se eles realmente acreditavam que poderiam usar o telefone, e então mordeu a mão da garota, o que a assustou muito. Rania gritou ao ouvir a voz do esqueleto, mas o esqueleto rapidamente se desculpou, e disse que não tinha lei que proibisse um esqueleto de falar. Olhando para a segunda pessoa na sala, e percebendo que a garota parecia muito fraca para vir a um lugar como esse, ele adivinha que seu namorado a pediu para vir aqui, então o esqueleto declarou que o rapaz era um verdadeiro lixo, mas ouvindo isso, o vampiro mandou o esqueleto calar a boca e ordenou que ele se apressasse e fizesse a pergunta. O crânio, que tinha estado pendurado na cruz todo esse tempo, piscou para a rainha vampira e sugeriu que ela deveria dispensar seu namorado e prestar atenção nele ao invés disso, acrescentando que ele costumava ser muito popular. Rania, que não queria se meter em problemas, se desculpou, dizendo que tudo o que podia ver era um crânio ali, provocando o riso do sujeito atrás dela e enfurecendo o esqueleto. Ele declarou que ela não poderia responder corretamente a sua pergunta de qualquer maneira, então, ele ficaria com ela para sempre, até que ela apodrecesse completamente. A protagonista ficou tão assustada que até soluçou, e o crânio, decidindo não perder mais tempo, fez a pergunta. Ela soava assim: ouça a conversa entre John e Anna, e me diga qual é o relacionamento deles. Ouvindo a tarefa, os visitantes ficaram sem acreditar, e então o crânio ligou a fita. Durante a conversa, Anna parabenizou John pelo dia de ação de graças, e ele admitiu que ontem seu coração disparou quando a viu, então ele acha que gosta dela. Mas a garota disse que era uma ilusão, e que eles eram apenas amigos. Além disso, ela não o amava. Depois disso, o homem exclamou que eles deveriam simplesmente largar tudo e fugir para o céu.
E esse foi o fim da gravação. Então o crânio apressou a garota para dar sua resposta. Mas o tempo todo, a conversa entre Anna e John estava em inglês, então os dois estudantes não entenderam nada. Percebendo que não tinha escolha, o vampiro e a garota decidiram discutir a questão, e como resultado, chegaram à conclusão que os personagens eram um médico e um paciente, já que a única coisa que entenderam durante a conversa foi que o coração de alguém estava batendo acelerado. Concordando, Anya gritou confiante sua resposta, quando o esqueleto sorriu e disse que ela estava errada, pois a resposta certa era amor proibido, e depois disso, ele parabenizou a garota pelo fato de que agora ela ficaria ali para sempre. Ao ouvir isso, a protagonista, que já tinha lágrimas aparecendo no rosto, xingou, e o rapaz ordenou que ela tentasse esticar seus dedos. Decidindo tentar, ela grita determinada enquanto o crânio exclama que era como se ela tivesse se transformado na protagonista de um manhwa. De repente ela arranca o crânio da cruz, para surpresa do esqueleto. Então, um alarme soou, anunciando que a peça tinha sido perdida. Os protagonistas imediatamente atacaram o crânio, lhe perguntando por que um alarme tinha soado de repente, e implorando para que algo fosse feito, enquanto um grito aterrorizante é ouvido de repente. Depois de um tempo, Hannah está caída quando abre os olhos, vendo na frente dela o mesmo crânio que tinha se separado dela durante a queda, e agora ria de como ela estava tão surpresa que não conseguia pronunciar uma palavra. E ela, não pretendendo tolerar o ridículo, atingiu a alçada com toda a sua força, gritando que estava muito assustada. Quando voltou a si, a protagonista agarrou a vítima e perguntou se ele estava bem, explicando que estava muito assustada, então não percebeu como tinha atingido. O homem, chocado com o que tinha acontecido, disse que estava bem, apesar de sua rachadura, afinal ele já estava morto. Ele perguntou como ela estava, e a garota respondeu que teve muita sorte de ter um tapete no chão, pois graças a ele não se machucou. Depois de um momento, ela se lembrou do vampiro que estava com ela, e perguntou à caveira onde ele estava, o que ele respondeu que parecia que ela o tinha esmagado. Só agora percebendo que estava sentada em um vampiro, Hannah se levantou apressada, e o último também, se levantando irritado, perguntando por que algo sempre acontecia com ela por perto, e lembrou como os dois quase morreram. A protagonista exclamou indignada que dessa vez não era tudo culpa dela, pois ele foi quem deu a resposta errada e também disse para ela puxar o braço. Então o rapaz, com sua irritação anterior, disse que ela não deveria ter ouvido ele, pois era óbvio que ela não tinha força. O crânio, que tinha observado a discussão deles todo esse tempo, ordenou que parassem de brigar e os chamou de pombinhos, mas eles, ouvindo como ele os tinha chamado, exclamaram em uma só voz que não eram isso de forma alguma. O crânio disse para eles não fingirem, pois viu o garoto cobrindo a menina de cabelos grisalhos com seu corpo para que ela não caísse. Notando a surpresa da garota, ele imaginou que eles tinham um amor não correspondido, mas o vampiro o agarrou e ameaçou que estava prestes a transformá-lo em pó. Enquanto isso Hannah estava pensando naquelas palavras naquele momento, ela não conseguia acreditar que ele era realmente um vampiro bom, apesar do fato dele ter salvo ela. Percebendo que ela o encarava, ele admitiu que na verdade a tinha salvo porque ela era a única que ele poderia usar como fonte de sustento em caso de emergência. A garota, que esperava que eles pudessem ser amigos, abaixou a cabeça desapontada depois dele dizer isso, percebendo que ele precisava do sangue dela afinal, enquanto ele lhe lembrou que eles tinham vindo aqui pela chave. Ao longo do caminho, Hannah congelou e gritou ao ver uma imagem assustadora, mas o rapaz a mandou calar a boca, dizendo que ela estava atrapalhando sua busca, e acabou lhe deixando sozinha com o crânio já que ela só estava atrapalhando. Percebendo que também estava assustada por estar sozinha, Hannah congelou, e o crânio, que estava em seus braços todo esse tempo, lembrou como sua irmã mais nova também teve problemas com um homem uma vez, então se oferece para colocar seu companheiro no lugar dele. A garota não entendeu imediatamente o que ele estava falando, então ele esclareceu que ele constantemente implicava com ela, e era hora de mudar. Hannah se interessou pela proposta, mas o crânio não ia ajudá-la assim sem mais nem menos, e disse que em troca, ela devia prometer que o deixaria morar com ela na mesma casa. Hannah exclamou, surpresa, e o pobre crânio lhe contou que se o diretor descobrisse que ele não os tinha impedido, ele poderia ser usado em seu laboratório como cabeça de manequim. A garota foi tocada por sua história, mas disse que não morava sozinha. Depois de pesar os prós e contras, ela permitiu que a cabeça do esqueleto ficasse com ela, mas não por muito tempo. Seu novo companheiro de quarto, muito feliz, explicou a ela que o rapaz foi buscar a chave, então eles poderiam usar isso para sua vantagem. Ela poderia mantê-lo como em uma coleira de cachorro. Ao ouvir essa sugestão, Hannah pensou que o crânio estava zombando dela, perguntando quem leva uma coleira de cachorro junto consigo. O crânio ficou confuso, mas explicou que não era uma coleira normal, mas uma usada para domar demônios. Ele explicou que sabia onde a chave estava escondida de qualquer maneira, então eles deveriam apenas pegá-la antes que Chanyeol fizesse isso e depois sair. Hannah não respondeu, mas ele interpretou seu silêncio como consentimento, e apontou para um retrato engraçado na parede, dizendo para ela o cutucar diretamente no olho.
Ela obedeceu, e em seguida, a parede onde o quadro estava pendurado se moveu e uma passagem se abriu. A protagonista exclamou espantada, e o crânio informou que tinha muitas coisas a serem encontradas no castelo dos vampiros, confirmando que aquele era de fato um castelo real, mas que agora estava sendo usado pelo diretor. Ao entrar na sala que se abriu, a garota involuntariamente se desculpou pela invasão, e o crânio, notando uma caixa que dizia coleira de demônio dentro, pediu para Hanya abri-la, imaginando que dentro estava a própria chave que Chanyeol queria levar embora. No entanto, ela estava vazia. O crânio, que não conseguia acreditar em seus olhos, disse que era tudo culpa do diretor, pois ele comprou um monte de inventário e esqueceu o que estava naquela caixa, então ele apenas enfiou todo o inventário em uma delas. Agora ela começou a passar rapidamente por todas as caixas, a pedido do crânio. Depois de examinar cuidadosamente todas as caixas, ele encontrou a chave, que estava segura nas patas de um Pomerânia. Ao ver o cachorrinho, Hanya não conseguiu se conter e soltou um gritinho de alegria, mas o esqueleto exclamou para ela se afastar dele, pois aquele não era um animal comum, e era muito perigoso. Mas a garota, que não conseguia mais se controlar, riu e perguntou que perigo esse bebê poderia oferecer, o que o crânio respondeu assustadoramente que ele era o dono daquela coleira, pois ele é o demônio guardião daquele lugar, e seu nome era Big Pume. Em seguida, vemos o Big Pume procurando em todo lugar pelos invasores, que agora estavam se escondendo do cachorro em um caixão apertado. Chanyeol começou a acusar a garota, dizendo que era tudo culpa dela, e ela deveria tirar as mãos dele se não quisesse que ele a pregasse. Mas a voz do crânio mais uma vez interrompeu a discussão deles. Eles voltaram sua atenção para ele, e ele disse que queria arrotar, e logo depois fez isso, criando um odor terrível. Por causa disso, os dois saíram correndo do caixão apesar do perigo. Espiando sobre a grade, o vampiro e Hanya notaram que este a fera tinha tomado o saguão e eles teriam que passar por ele para sair. O rapaz prometeu descer rapidamente e lidar com ele, mas todos perceberam que ele nunca poderia derrotar o monstro sozinho, e a protagonista voltou sua atenção para o lustre, lembrando que nas histórias em quadrinhos, muitas vezes tinha lustres enormes caindo em alguém. Imediatamente entendendo sua ideia, o crânio afirmou que aquilo só era apenas possível nos mangás, principalmente quando eles não tinham ferramenta com a qual pudessem cortar o lustre. O rapaz, que tinha estado ouvindo a conversa deles antes, discutiu, dizendo que eles tinham exatamente o item necessário para isso. Então ele pegou o crânio, e disse que era hora dele mostrar suas habilidades lendárias de guardião, com seu poder mortal da mandíbula. O agarrando apesar das objeções do instrumento, ele acelerou, e agarrou a corrente na qual o lustre estava preso, ordenando que o crânio roesse. Ele se opôs, mas logo depois conseguiu, e o lustre caiu, deixando o companheiro pendurado na corrente torada. O enorme Pomerânia, que acabará de ter um objeto pesado jogado em cima dele, teve um galo surgindo, mas isso não ajudou muito os dois, apenas o deixou irritado, então ele imediatamente quebrou uma das colunas, o que poderia ter causado o colapso de todo o prédio. O companheiro tentou balançar na corrente e saltar, voltando para seu lugar, mas não conseguiu. Ele estava tremendo todo, e enquanto isso, Hanya gritou para ele que ele tinha que jogar o crânio para ela. Era perigoso para a garota estar ali agora, pois o prédio poderia desabar a qualquer momento, mas o vampiro olhou para ela e se maravilhou que ela ainda estivesse disposta a ir tão longe por ele, mesmo estando terrivelmente assustada. O rapaz decidiu obedecer à garota e jogou o crânio para ela, mas ela estava tão assustada com a cabeça de esqueleto voando que ela recuou sem querer, enquanto a cabeça, sem ser pega por ninguém, voou para baixo, onde foi pega por um Big Pume. Depois de pegar o osso, o demônio começou a mastigá-lo e descansou, enquanto o rapaz, que ainda conseguiu pular para a garota, disse que eles deveriam fugir o mais rápido possível. Mas uma Hanya indignada afirmou que eles não podiam sair agora, já que o crânio estava lá e precisava de ajuda. Mas o vampiro, assustado com essa reação, ordenou que ela se acalmasse, pedindo que não arriscasse sua vida por uma caveira que tinha acabado de conhecer. Concordando com suas palavras, a protagonista, que não parecia mais nada perturbada pela perda de um novo conhecido, fugiu feliz, dizendo que sempre se lembraria do nobre sacrifício do esqueleto, enquanto ele chora os chamando de traidores. Finalmente saindo do prédio e indo para a rua, os dois soltaram um suspiro de alívio por tudo que estava atrás deles. A garota olhou preocupada para o rapaz, e se desculpou por tudo ter dado errado, quando casualmente deixou escapar que eles tinham encontrado a chave. O vampiro, que reagiu imediatamente às palavras que ela tinha dito sem querer, começou a se indignar porque ela queria conspirar com o esqueleto e roubar sua chave. Tentando explicar tudo, a garota começou a balbuciar bobagens que não impressionaram seu garoto. De repente, o rapaz cheirou sangue, perguntando ansiosamente à garota se ela tinha se machucado. Olhando ao redor, ela notou sangue nos joelhos e ficou surpresa por não ter notado aquilo antes, imaginando que deve ter se machucado acidentalmente. Mas o rapaz, que já tinha perdido muita força, perdeu completamente a guarda com o forte cheiro de sangue, principalmente porque ele a tinha mordido mais cedo como morcego.
Agora ele não ia conseguir deixar de pensar no gosto do sangue e precisava fazer algo, pois estando com ele, ela estava em perigo. Percebendo que o rapaz não tinha uma boa expressão em seu rosto, Hanya tentou ajudá-lo, mas enquanto ele se aproximava, de repente um homem idoso apareceu na frente deles, levantou a mão, e disse que um julgamento divino o aguardava. Imediatamente um raio atingiu o vampiro, fazendo ele chorar de dor. Ele estava agora inconsciente, e o homem disse que a garota não precisava se preocupar, já que ele só ficaria inconsciente por um curto período. Ainda sem obter nenhuma resposta dele, ele lançou um olhar severo para ela, e sugeriu que ela fosse ao diretor e descobrisse que punição a aguardava. Sentada na frente do estranho, Hanya agradeceu constrangida por sua ajuda com seus ferimentos e pelo café, observando que a xícara em que a bebida estava era muito incomum. Mas decidindo continuar a conversa, o homem esfregou o queixo pensando, e disse que não achava que Chanyeol seria capaz de fazer amizade com uma pessoa tão popular quanto ela, que até era chamada de Rainha dos Vampiros. A garota riu constrangida, e então o homem explicou que ele cuidava do garoto desde que ele era criança, quando era incontrolável, causando problemas onde quer que fosse. Para ajudá-lo, ele não teve escolha a não ser colocar uma coleira de demônio nele, mas no final isso não evitou que outro incidente como aquele acontecesse. Ele avisa que precisa punir a garota, e Hanya, assustada, mas determinada a não mostrar nenhum sinal disso, perguntou que punição os aguardava. O homem hesitou e disse que no máximo ela seria suspensa por um tempo, já que Chanyeol tinha ordenado que ela fizesse isso, então ele sim seria punido mais apropriadamente, sendo transferido à força para outra escola. Ao ouvir isso, a protagonista exclamou ao perceber algo, perguntando se ela também poderia ser transferida para uma escola normal, o que o homem confirmou. Depois que ele disse isso, a garota se tensou, esta era uma boa oportunidade, e se ela se esforçasse o suficiente, poderia ser transferida para uma escola para humanos. Finalmente, com o homem percebendo que a conversa tinha chegado ao fim, se levantou, dizendo que já era muito tarde, e prometeu contar mais sobre tudo amanhã. De repente ele congelou, vendo o que o estudante fez. Ajoelhada na frente dele, ela começou a dizer com um olhar culpado que tudo era realmente sua culpa, e que ela era uma amiga insubstituível para Chan. Ela disse que como amiga, tinha que compartilhar esses problemas, sofrimentos e até mesmo a morte. Então, ela pediu ao diretor para transferi-la junto de Chan para outra escola, e acrescentou que não iria voltar atrás em suas palavras. Quando percebeu que não tinha impressionado seu interlocutor, ela se levantou e se perguntou se tinha exagerado, mas ele olhou sem piedade alguma e disse que era insuportavelmente agradável ouvir aquilo, o que divertiu Hanya, que no começo pensou que ele estava zangado. A agarrando pelos ombros, ele exclamou admirado que era esse tipo de estudante que eles precisavam na escola, alguém que se importava tanto assim com outros estudantes. Então ele imediatamente decidiu fazê-la presidente do conselho escolar, ao que a garota, que não queria isso de jeito nenhum, tentou argumentar que um presidente deveria ser eleito pelos estudantes. O diretor, sorrindo, olhou para ela novamente e afirmou entusiasmado que ela não deveria se preocupar, pois os estudantes simplesmente não poderiam deixar de eleger uma rainha vampira como presidente. Mas ela percebeu que esse era o problema. O homem, percebendo que tal oferta não impressionou a estudante, cedeu, dizendo que ele também trocaria a punição de Chanyeol por trabalho voluntário na escola, uma forma de ajudá-la com assuntos presidenciais. Hanya, cuja opinião nunca foi perguntada, argumentou que também tinha que ser uma boa aluna, então ser presidente não era para ela. Mas ao ouvir isso, o diretor ainda não recuou, e disse que como ex-presidente da Sociedade de Exorcistas, ele poderia escrever uma carta de recomendação para a universidade, se ela concordasse. Essa oferta interessou muito a protagonista, e percebendo isso, o homem acrescentou que tinha conhecidos de diferentes universidades e que esta carta de recomendação poderia ajudá-la na admissão. Depois disso, a garota, que simplesmente não podia recusar essa oferta, concordou e assinou o papel entregue pelo homem, mas quando ouviu que agora se tornaria ainda mais popular, caiu num desespero. Hanya imediatamente se apressou em recusar, imaginando que agora toda a escola correria atrás dela, mas o diretor riu, dizendo que já era tarde demais, pois ela já tinha assinado sua carta de apresentação e já estava registrada. Finalmente de volta para casa, a garota imediatamente desabou em sua cama, que ela tanto tinha sentido falta durante o longo dia, e depois de se recuperar um pouco, ela tirou a cruz que o diretor lhe tinha dado e pediu para carregar consigo caso algo parecido acontecesse a Chanyeol, mas ela ainda não conseguia entender como se podia usar isso para invocar raios. De repente seus pensamentos foram interrompidos por uma ligação. Atendendo o celular, a garota reconheceu a voz de sua mãe, que agora estava deitada na praia, pedindo desculpas por não ter atendido o telefone por tanto tempo. Na verdade, ela tinha perdido o celular e pegou esse emprestado de Michael, um novo amigo que ela fez. A garota perguntou sobre seu pai, e a mãe disse que agora ele está aprendendo a surfar, e muito rápido, já que ele é um ex-ginasta. O homem se declarava para a esposa em cima da prancha, fazendo sua mãe desviar o olhar.
A garota atordoada interrompeu a diversão de sua mãe na praia, dizendo que tinha algo importante a dizer sobre a escola, mas ela não conseguiu ouvi-la por muito tempo, pois teve uma comoção na praia, e a mulher explicou a Hania que seu pai estava sozinho com os tubarões. Ouvindo que seu pai estava em perigo, Hania fica desesperada para ela lhe responder e liga de volta para sua mãe. Ela ficou feliz quando o telefone foi atendido, mas do outro lado não era sua mãe falando com ela, e sim um estrangeiro. Ela terminou a ligação e jogou o telefone na cama. Ela sorriu, decidindo que seus pais resolveriam o problema por conta própria, então agora ela iria se lavar e ir para a cama. Ela já tinha saído, quando de repente, seu celular recebe uma mensagem de emergência, informando que a Associação de Exorcistas estava lidando atualmente com mordedores em série em um bairro residencial, então os residentes foram solicitados a tomar precauções de segurança e cooperar com os exorcistas. À noite, Hania teve um sonho, sonhando que era acordada por um servo e instruída a arrumar rapidamente as coisas e correr para o closet, enquanto ele a tocava para ajudá-la a abrir os olhos. Depois, a garota acordou se espreguiçando, e percebeu que tinha dormido bem, mas quando se deu conta, descobriu que não estava em casa, mas sim em um palácio, e agora, um homem vestido de empregada estava de pé na frente dela fazendo uma reverência. O servo pediu para ser autorizado a ajudá-la a se arrumar, já que ela tinha acordado. Mas a garota, ainda sem entender o que estava acontecendo, perguntou quem ele era. O homem aparentemente se apresentou como um criado pessoal, fazendo com que ela percebesse que agora, aparentemente era uma senhorita de uma família nobre. Depois de informá-la de que ela tinha que se lavar, o rapaz estendeu a mão, dizendo de repente que tinha que tirar o sangue restante dela. Ele colocou a mão da vítima em sua boca, prometendo lavar a senhorita completamente. Só agora ele olhou para ela, e Hania o reconheceu como Chanyol. Ouvindo sua indignação, o rapaz declarou que um servo deve cuidar da higiene de sua senhora, e sorrindo, se aproximou dela e a pressionou contra a cama, fazendo a garota gritar de terror. Finalmente, Hania acordou em uma posição bastante estranha, com seu corpo superior no chão, enquanto seus pés permaneciam na cama. Só agora ela percebeu que tudo aquilo que tinha visto antes era só um sonho. Ainda bocejando a caminho da escola, a protagonista, vestindo um suéter mais quente e aconchegante, pensou desapontada que não queria ir à escola, já que ela nem conseguia imaginar o que esperava lá depois de ontem, e então, passou a lembrar de novo de sua aventura com um novo conhecido. Finalmente, depois de terminar de pensar, a garota desejou que esse dia fosse o mais comum possível, mas olhando para cima, ela viu muitos exorcistas, então começou a pensar como poderia passar despercebida, ou caso contrário, seria queimada na fogueira. Decidindo que não conseguiria passar despercebida, ela se virou e decidiu voltar, quando de repente, esbarrou em um exorcista com um guarda-chuva rosa, notando que os uniformes dos alunos da escola de exorcistas eram muito mais bonitos que os deles. Mais uma vez se desculpando por incomodá-la, o rapaz perguntou se ela tinha visto um vampiro ali, e Hania, pálida de horror, jurou que nunca tinha visto um vampiro, mas disse que tinha que correr, pois estava ficando muito tarde. Cerrando os punhos, o exorcista adivinhou que a mulher estava escondendo algo, e imediatamente imaginou que ela era o vampiro, mas apesar disso o deixar irritado, ele não foi atrás dela. Finalmente, depois de mal conseguir entrar despercebida, Hania ficou feliz por ter conseguido, e percebeu que os exorcistas não eram tão assustadores quanto ela pensava. Mesmo assim, ainda era perturbador pensar em quanto tempo aquele homem com o guarda-chuva rosa tinha ficado parado atrás dela. Era assustador para ela pensar nisso. De repente, sua atenção foi atraída pelo miado de um gato gordo, que agora estava sentado em um galho. Notando isso, Hania ficou desesperada ao ver a situação do animal, então decidiu resgatá-lo. Ela escalou a parede e estendeu a mão numa tentativa de alcançar o pobre bichano, mas de repente o mesmo exorcista com o guarda-chuva rosa apareceu de repente atrás dela de novo, e perguntou indiferente o que ela estava fazendo. Hania, reconhecendo a voz do rapaz, se virou, e fingindo não estar nem um pouco envergonhada por ser pega daquele jeito, informou que estava apenas resgatando um gato. O exorcista, que não parecia nem um pouco interessado em salvar o animal, apontou uma arma para a garota e declarou que ela o tinha entendido mal, pois o que ele realmente queria saber era por que ela estava escondendo o fato de ser uma vampira andando entre humanos. Hania imediatamente levantou as mãos como sinal de que não era culpada de nada, completamente assustada e congelada no lugar, dizendo que era um mal-entendido pois ela era definitivamente humana. Mas o homem não quis acreditar em sua palavra, pedindo um documento de identidade humano. Decidindo não resistir e apenas pegar seu documento de identidade, a protagonista foi até sua mochila para procurá-lo, quando acidentalmente tirou o cartão de estudante que confirmava que ela estava estudando em uma escola de vampiros, percebendo que tinha esquecido seu documento de identidade e até mesmo seu telefone em casa. O exorcista, que não recebeu nenhuma prova contra a sua suposição, estava convencido de que era uma mentira afinal. A garota não pôde responder nada, ela realmente não podia provar que era humana.
Sem esperar sua resposta, o rapaz disse que desde o início pensava que, embora ela parecesse uma humana, no final se revelou uma vampira, que não era diferente das feras selvagens que são obcecadas por carne e sangue. Hanya, ouvindo essas palavras, começou a justificar os vampiros, dizendo que, embora sejam assustadores e amem sangue, pelo menos têm consciência e compaixão suficientes para ajudar uma garota em apuros. Depois de suas palavras, o gato que estava sentado na árvore todo esse tempo pulou direto no exorcista, cujo nariz agora estava sangrando, e Hanya, decidindo que essa era sua chance de escapar, fugiu correndo, pedindo desculpas e esquecendo seu cartão de estudante. Deixado sozinha com o gato, o rapaz disse que não estava surpreso com aquilo, mas agora que ele tinha dado uma olhada mais de perto no cartão que ela deixou para trás, ele estava definitivamente convencido que ela era uma vampira. Ela parou no lugar deserto mais próximo para recuperar o fôlego e exalou um suspiro de alívio, percebendo que tinha escapado, mas sua felicidade não durou muito. Ela percebeu que ele se lembrava dela, e notou que ultimamente ela tinha se tornado corajosa, o que não era muito típico dela antes. De repente, ela ouviu as vozes dos outros alunos atrás dela, e um dos quais lhe informou que Eagle estava os testando hoje. Ouvindo isso, Hanya se encolheu, mas decidiu que também precisava se apressar. Os alunos estavam discutindo como um armazém nos fundos da escola tinha desabado essa semana, rindo disso, quando de repente um dos professores, que tinha ouvido a conversa, se aproximou deles e multou a garota pelo comprimento de sua saia, e o garoto por não usar jaqueta, lhes ordenando que andassem 40 passos de pato pelo campo. Esse professor era o famoso Eagle, que agora estava gritando com os alunos para correrem antes que se transformassem em morcegos, enquanto os ameaçava com uma régua. Mas de repente, notando Hanya, suas vítimas exclamaram que a rainha estava chegando, o que fez o professor virar na direção em que eles estavam olhando. A tão esperada Hanya finalmente tinha chegado, e todos os alunos estavam encantados com ela. Até mesmo sua autoridade como professor tinha caído por causa dela. Mantendo os olhos na garota, Eagle pensou em como nunca tinha sentido tanta indignação em seus 50 anos como professor até agora, e decidiu que mostraria a eles hoje. Se aproximando de Hanya, ele disse que ela parecia pronta. Ela confirmou, lhe assegurando que poderia passar perfeitamente sem nenhum problema. O professor, após examiná-la, concordou que a gravata e o casaco estavam de fato corretos, mas a saia deveria estar no máximo 10 centímetros acima do joelho. Ele se apressou para verificar isso, mas não encontrou irregularidades. Notando que desta vez sua aparência estava em ordem, a garota estava prestes a passar, mas o homem, não querendo deixá-la passar e diminuir sua autoridade de professor novamente, disse que segundo sua medição, a saia dela estava 1 milímetro mais alta que o permitido. Exclamando que eram apenas 1 milímetro, Hanya congelou, enquanto o homem, rindo maldosamente, disse que não funcionaria assim, já que ela mesma tinha dito que estava perfeitamente preparada, e agora estava quebrando as regras. Brilhando de felicidade, o professor disse que como a diferença era pequena, ele lhe daria uma folga, e lhe daria apenas 50 passos de morcego. Mas Hanya sabia que tinha que se transformar em um morcego, o que irritou muito a estudante. Os alunos, que até pararam de praticar por causa disso coisa, e começaram a discutir que forçar a pobre garota a fazer a fundos transformada em um morcego era muito cruel da parte dele. A multidão, que tinha assistido aos eventos se desenrolarem todo esse tempo, começou a gritar para a rainha não fazer isso, pois era como uma execução pública, e era melhor já ter recebido um golpe de régua. A garota, congelada de choque, percebeu que era assim que eles descobririam que ela era humana. Eagle sorriu ao ver sua reação e se perguntou o que ela faria, já que se recusasse só pioraria as coisas, quando de repente, seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Chanyol, que se aproximava. Chegando até a garota e colocando o braço em volta dela, ele disse que ela cumpriria esse castigo mais tarde, porque estavam um pouco ocupados agora, já que ela tinha que se preparar para os assuntos presidenciais. O professor irritado acenou com sua régua e gritou para o estudante que o interrompeu, perguntando quem ele era, e que direito tinha de interrompê-lo. Mas Chanyol não parecia nem um pouco constrangido, e reiterou que eles tinham que ir, pois Hanya estava ocupada se preparando para a presidência. Eagle, não se acalmando, gritou que de jeito nenhum acreditaria nisso, e o rapaz, dispensando isso de um jeito indiferente, observou que ela já estava até usando o distintivo de presidente da escola que o diretor lhe tinha dado. Apenas agora notando o item adornando o casaco dela, o professor teve que admitir que era um distintivo do conselho escolar que isentava atrasos e aparência inadequada, então ele não tinha nenhum direito de tocá-la. Se afastando, o velho não respondeu nada, mas continuou pensando como aquilo era humilhante, pois por muito tempo o conselho escolar tinha sido desfeito, então ele já tinha se esquecido completamente disso. Mas hoje, ele tinha afiado sua régua, então não poderia deixá-los sair assim. Decidindo não desistir imediatamente, o homem, sem se virar, disse que não tinha terminado a inspeção do uniforme, e agora se virando para o rapaz, disse que deixaria a garota ir, mas ele não poderia deixá-lo sem punição, já que ele tinha conseguido se destacar com seu mau comportamento desde o ensino médio.
Shanyol, que já estava cansado de ser repreendido pelo professor, deu um passo em direção a ele, e confirmou como havia mesmo vários rumores sobre ele desde o ensino fundamental, então ele ousadamente perguntou se Eagle realmente iria puni-lo. Após examinar o garoto, Eagle confiantemente começou a listar as regras que ele tinha quebrado. Era proibido usar gravata sob o uniforme escolar e ter piercings, além de seu comportamento rude em relação ao professor, que também violava uma das regras. O professor enfurecido, a quem o protagonista agora não falava uma palavra, ordenou que ele se transformasse em um morcego e desse 100 passos, e balançando uma régua como sinal de sua irritação, rasgou seu suéter, expondo seu tronco e a coleira de cachorro. A multidão, notando o estranho acessório no pescoço do rapaz, começou a cochichar, e o professor, tão surpreso quanto eles, pediu a todos que ficassem quietos e se desculpou com o rapaz, dizendo que não pretendia envergonhá-lo. Mas ele agarrou seu suéter rasgado e gritou com raiva que ele não estava envergonhado de forma alguma. Hania então tira seu casaco para resolver a situação. As roupas do garoto estavam rasgadas, então a garota se ofereceu para levá-lo à enfermaria, e como presidente do conselho escolar, discutir o assunto com o diretor. O diretor ficou terrivelmente assustado com isso, e lhe pediu que o perdoasse e tomasse cuidado com o que diria, mas ela reiterou sua intenção mais uma vez, dizendo que a mensagem será entregue com precisão. O garoto resistiu, não querendo sair até que tivesse acertado apenas uma vez o professor. O professor ficou perplexo, provavelmente porque tinha perdido na frente de todos. Depois disso, houve rumores que o cara de cabelo amarelo era humano, e em geral, ele e a rainha estavam agindo de maneira suspeita. Parecia que a rainha estava se envolvendo com um humano. Depois, eles pegaram roupas novas que escondiam a coleira, e o garoto estendeu a mão para a rainha, dizendo que agora ele também era membro do conselho estudantil. Era ótimo, porque o conselho escolar assumia total responsabilidade pelos alunos, discutiam várias questões importantes e depois realizavam certas tarefas, sendo bom que os membros do conselho se dessem bem uns com os outros. De repente, se ouve uma voz baixa na sala dizendo que aquilo era agradável de se olhar. Tinha um caixão no canto da sala, e então uma mão apareceu da tampa entreaberta. Mashtian correu e fechou a tampa com força, perguntando: "O que é agradável de se olhar, seu pervertido? Como você pôde se esgueirar e espionar a gente?" A garota assustada também perguntou o que ele estava fazendo. A voz do caixão respondeu que era um mal-entendido. Ele tinha espiado, mas não estava se esgueirando, pois tinha se machucado e decidiu se deitar. O homem era o diretor, e era impossível acreditar que um caçador de vampiros pudesse se machucar daquela maneira, mas ele explicou o que tinha acontecido quando ele estava limpando os escombros do armazém na noite passada. Os garotos ficaram muito surpresos que ele estava limpando os escombros sozinho, o que era realmente verdade, embora muito difícil. Mas ele conseguiu fazer isso graças ao fato de que estava pensando nos alunos. O professor se aproximou da garota, e agora que ela tinha conseguido seu distintivo, ele tinha que contar a ela de suas novas funções no conselho escolar. Ele estava com tudo pronto, e ela estava feliz em ouvir. O professor desenrolou na frente deles um pôster colorido com fotos e uma inscrição, dizendo que o centro do conselho escolar resolveria todos os problemas dos alunos. As crianças se olharam confusas, não entendendo por que tinham que fazer esse pôster, e se o conselho escolar não deveria lidar com todo tipo de anúncios e atividades. O professor explicou a eles que originalmente tinha sido assim, mas 2 anos atrás, o conselho escolar foi dissolvido por causa de um grupo. Um grupo em que apenas vampiros nobres poderiam se juntar, sendo chamado de aristocracia escolar. Inicialmente, ele era um grupo comum, mas depois de uma mudança do chefe do grupo, ele se tornou estranho. De repente, um por um, os alunos do conselho começaram a se envolver em escândalos, sempre aparecendo no jornal da escola. Escândalo sobre a aparência dos plebeus, escândalo sobre dinheiro, e rumores de que o presidente do conselho estava se encontrando com uma humana. Eventualmente, o presidente do conselho sofreu um colapso mental e passou a vagar na escola transformado como morcego, então se decidiu dissolver o conselho escolar, o que deixou o caminho ficou livre para a aristocracia tomar todo o poder do conselho escolar, e a única maneira de recuperar esse poder era colocar esse pôster no mural, assim todos saberiam da volta do conselho. Naquele momento, o celular do diretor tocou, e depois de ouvir por um minuto, ele exclamou de repente em voz alta que o ex-presidente estudantil, o que tinha se transformado em um morcego, tinha sido encontrado, e ele correu imediatamente para ter certeza. O rapaz ficou confuso, querendo entender como eles poderiam convencer o diretor a não pendurar esse pôster, o que os dois decidiram encontrar um consultor. De repente, de trás da porta, uma voz feminina disse que estava passando por acaso e ouviu a conversa deles. A garota pediu para eles ouvirem suas preocupações. Hania nota que a garota parecia a protagonista de algum romance, e por algum motivo seu rosto também lhe era de alguma forma familiar. Os rapazes a convidaram para entrar e a sentaram em uma cadeira. Hania se apresentou como a presidente do conselho escolar, e a garota também se apresentou, dizendo que era uma caloura chamada Xin Yang.
Terrivelmente envergonhada, ela disse que era embaraçoso dizer isso, mas seu problema é que ela é muito popular entre os homens, e recentemente, um homem robusto se aproximou dela e confessou seu amor. Hania pergunta por que ela não poderia simplesmente tê-lo rejeitado e nunca mais ter visto ele, mas então a garota pegou um envelope, o entregou aos dois, que acharam estranho que alguém estivesse escrevendo cartas de amor hoje em dia. Eles abriram o envelope e leram as revelações do homem, que escreveu como considerava a garota sua deusa do destino, e a convidou para o parque à noite, para um encontro, a fim de verificar o destino deles. Toda a carta também foi escrita com sangue. Se diz que as pessoas começavam a usar sangue em cartas para provar seus sentimentos sinceros, ou quando estavam fazendo algum tipo de voto. Depois, outros acharam isso romântico, e eventualmente, escrever cartas com sangue se tornou popular. A garota estava sentada, toda em lágrimas, pedindo ajuda. Ela realmente queria recusar, mas não sabia como fazer isso. Hania tinha mais ou menos a mesma idade que a garota, e decidiu que podia ajudá-la e facilmente afugentar o homem. Foi decidido se encontrar depois da escola no parque, onde tinha muitas pessoas. Channel diz que tinha algo de suspeito na garota, mas Hania acha que ele está vendo coisas. A garota chegou um pouco mais cedo, e já estava esperando pelos dois lá. Quando se encontraram, ela apontou para um homem sentado em um banco no parquinho. Depois de avaliar de longe, Yuol decidiu que ele tinha mais ou menos a mesma idade que ela e decidiu lidar com ele sozinha, ordenando que os dois a esperassem no local. Mas o rapaz tentou convencê-la a não ir sozinha, para caso ele quisesse brigar. Mas a garota não se assustou e não parou, indo em direção ao homem. Quando ela se aproximou dele, viu que ele estava usando o uniforme da escola deles, então, já sabia que ele era da escola deles, o que deixa tudo ainda mais fácil. Ela perguntou a ele sobre a carta, e se ele a tinha escrito. O homem virou para a garota surpreso e se levantou do banco. Ele tinha uma altura enorme, mais de 2 metros de altura, mas não estava claro se ele era definitivamente um vampiro. Chanyol, que tinha observado tudo atentamente de longe, decidiu ir ajudar urgentemente. A garota assustada tentou impedi-lo, mas ele afastou a mão dela, dizendo que seu nariz era muito sensível, então ele era bom em sentir malícia. Ele sentiu que não era por acaso que a garota tinha vindo pedir ajuda a eles, e ela devia ter um motivo oculto, então a ameaçou, dizendo que não funcionaria, pedindo a ela para desistir. No mesmo momento, a garota correu em direção a ele, e se agarrando firmemente começou a se desculpar por mentir, confessando que na verdade sempre gostou dele, mas não podia admitir isso para ele porque ele sempre tinha uma garota ao seu lado. O rapaz ficou surpreso e afastou a garota de si, gritando para ela que já estava de mau humor para ser abraçado por mulheres feias como ela. A garota ficou furiosa com isso. Como ele ousava dizer aquilo para ela? Ele era um completo reles. Naquele momento, se ouviu o chiado de freios e um carro preto parou na frente deles, de onde pessoas de óculos escuros saíram e pegaram o rapaz pelos braços e o colocaram no carro. A garota disse que estava apenas o convidando para sua casa por um tempo. Nesse momento, a protagonista, parada na frente do homem alto, estava em pânico, pensando no que deveria fazer, quando de repente o estranho perguntou se ela era um velho conhecido dele. Ele se alegrou e riu, finalmente convencido que era ela. Quanto tempo tinha passado desde que se viram, e onde ela tinha estado todo esse tempo? A garota olhou para ele confusa, e perguntou como ele a conhecia. O estranho ficou magoado por ela não o reconhecer, pois era aquele belo crânio e Big Pume, aquele horrível guardião. Hania ficou maravilhada, pensando que eles tinham sido aprisionados naquele prédio, então se perguntou como haviam chegado ali. Eles disseram que foi realmente um desafio chegar ali, mas conseguiram graças à ajuda de Big Pume. Pois já que ele estava disfarçado, algumas roupas eram necessárias para impedi-lo de se destacar, mas então ele foi perseguido por uma multidão de caras com raquetes, então teve que sair correndo da escola. Depois de sair da escola, ele percebeu que estava com fome, mas não tinha dinheiro, então teve que sentar em uma caixa que tinha um sinal nela para pegá-la e levá-la. De repente, uma garota encantadora se aproximou dele e lhe ofereceu um trabalho de meio período para ganhar algum dinheiro, o que o crânio não pôde recusar. A garota bonita pediu a ele para encontrar um estudante de cabelos grisalhos, mas ele não percebeu na época que acabaria sendo sua velha amiga Hania, a mesma que tinha lhe abandonado. Nossa protagonista, envergonhada, pediu desculpas por isso, mas ele a tranquilizou dizendo que não estava ofendido. Mas então eles notaram que o rapaz tinha sido levado, parecendo que tinha sido sequestrado. O carro estava se afastando, e ele não respondeu aos gritos para parar. Pessoas que sequestraram alguém dificilmente parariam a um chamado. Hania rapidamente percebeu que era necessário chamar a polícia, e começou a procurar seu telefone na bolsa, mas vasculhando a bolsa, percebeu que tinha esquecido o telefone em casa de novo, e em vez disso, para sua grande surpresa, encontrou na bolsa a cruz, que não sabia como tinha parado lá novamente. O crânio diz que aquele era o rosário que Chanyol usava, então a cruz poderia ser usada para encontrá-lo, rastreando sua localização com o poder sagrado.
O crânio pegou a cruz e o colar com a boca, o segurando com os dentes, e rapidamente funcionou. A garota duvidou que fosse possível encontrar alguém com a ajuda do poder sagrado, mas o crânio disse que agora não era hora de raciocinar, pois era necessário correr para ajudar, pedindo para irem salvar o rapaz. Enquanto isso, o rapaz inconsciente foi levado para um quarto desconhecido e amarrado a uma cadeira com as mãos atadas. Quando ele acordou, começou a gritar para que suas mãos fossem desamarradas. Ele logo viu uma garota bonita parada atrás dele, o repreendendo irritada por finalmente estar acordado e amarrado, parecendo muito patético. O rapaz perguntou se ela tinha saído de um banho, o que deixou a garota irritada, com ela ameaçando colar a boca dele com fita adesiva se ele falasse essas bobagens. Depois de hesitar um pouco, ela decidiu contar a ele seu plano. Ela originalmente planejava seduzir o rapaz e terminar com a garota, até finalmente se livrar do conselho escolar. Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, ela teria que arrumar algum jeito de se infiltrar no conselho ela mesma. O rapaz não conseguia entender como ela poderia se beneficiar de separá-los, e a garota confessou que na verdade fez isso pela rainha vampira. O que ela disse deixou o rapaz furioso e ele a chamou de psicopata, sem perceber o que ela estava dizendo. Então ela foi até o quadro na parede e ficou admirando. Ainda admirando o retrato na tela, o trabalho único de um mestre italiano, que era um retrato em grande escala feito por um famoso artista. Mas o rapaz genuinamente não entendia que diferença fazia se era uma obra de arte ou algum outro absurdo, porque ele já estava arrepiado com as loucuras dessa garota maluca. Mas a garota parada ao lado da pintura continuou seu monólogo. A primeira vez que ela encontrou a senhora Rania, estava convencida que ela era majestosa. Ela não se importava com rumores, tinha uma aura nobre como uma puro-sangue, e era de tirar o fôlego, então ela já sabia que estava disposta a sacrificar qualquer coisa para dedicar sua vida a ela. Virando para o rapaz e cerrando os punhos com uma raiva crescente, ela avançou sobre ele, dizendo que todos os problemas eram porque ele apareceu e arruinou tudo, pois por causa dele, um humano, a autoridade da senhora foi minada. Mas Shenhou não queria mais ouvir, e a garota disse que tinha planejado apenas impedir o rapaz de se aproximar mais dela, mas já que ele estava agindo assim, ela decidiu não ser tão boa a ele e mudou seu plano de trazê-lo de volta em segurança, mas o avisou que esse era um buraco que ele mesmo tinha cavado. Ela bateu palmas, e no mesmo instante, 4 pessoas entraram na sala, rolando 4 carrinhos com bandejas cobertas. Com eles, ela planejava fazer rios de lágrimas escorrerem. O rapaz se perguntou se ela era mesmo uma dama da nobreza, já que agora ela se parecia mais como uma reles mafiosa. Mas ela ignorou, já que planejava usar métodos bem brutais. Colocando a máscara em seu nariz, ela lembrou o rapaz como ele tinha mencionado que seu nariz é sensível, e determinada a começar os assuntos, ela abriu a primeira bandeja de tofu fedido. Enquanto isso, Rania e o crânio, que estava um pouco enjoado no carro, chegaram a uma casa. Aquele era um enorme castelo, e estava ficando claro que o sequestrador era um vampiro aristocrata. À medida que se aproximavam da casa, viram que tinha guardas perto do portão e eles não sabiam como eles poderiam entrar na casa passando por eles. O crânio então teve uma ideia genial, e seu cachorro veio em seu auxílio. Pume, jogado sobre os arbustos, rolou até os guardas e eles, maravilhados com tanta fofura, o pegaram em seus braços e começaram a admirá-lo, e até procurando uma casa para ele, mas não perceberam que ameaça os aguardava. Rápido como um relâmpago, o cachorro nos braços do guarda se transformou em um monstro maligno, lhes dando um golpe esmagador e derrubando todos eles de uma só vez, não ficando claro se ainda estavam vivos. Decidindo mudar para os uniformes dos guardas, eles entraram silenciosamente na casa sem despertar suspeitas. Enquanto isso, o rapaz continuava a ser torturado com os odores, e mesmo quando parece que ele já está no seu limite, ele não estava disposto a desistir, inventando um truque e começando a respirar usando a boca, mesmo que quase vomitando. Percebendo que nada funcionava no rapaz, a psicopata decidiu usar a arma mais perigosa, e logo depois trouxe uma bandeja com o coração em conserva de Luís XVI. O rapaz, vendo esse horror, ficou espantado, e notando sua reação, a garota se alegrou e disse a ele como eles tinham secretamente tomado o coração do homem executado em conserva, e armazenado por vários séculos, por isso exalava um odor tão terrível. De repente, um servo abriu a porta com toda a sua força, e exclamou que tinha problemas, mas ele imediatamente se encolheu e tampou o nariz com aquele odor repugnante. Tentando não mostrar seu nojo, o homem que entrou informou que os guardas do portão principal o haviam desmaiado, e pelo que viram nas câmeras de vigilância, Madame Rania e mais alguém tinham invadido seu domínio. Ao ouvir isso, a garota ficou furiosa, perguntando por que ele estava dizendo isso apenas agora. Então, se virando para o servo com a bandeja, ela ordena que os guardas procurassem pela mansão minuciosamente. A inspeção do prédio começou, e a heroína, depois de esperar que eles saíssem, respirou aliviada, enquanto o crânio perguntou por que eles precisavam se esconder se ela estava disfarçada como guardas. No entanto, ela respondeu que não havia como eles lidarem com os outros guardas enormes se não os reconhecerem.
Inesperadamente, os convidados da mansão foram notados por um servo que dirigia um carrinho com uma bandeja, perguntando o que eles estavam fazendo. Ele pensou que eles eram novatos, então informou que a senhora tinha ordenado que encontrassem as pessoas que haviam invadido o lugar, então era melhor eles não se comportarem assim, e se moverem rápido como uma máquina quando ordenados a fazer algo, como ele tinha feito em seus anos. Se virando para a segunda criatura disfarçada de guarda, o servo, notando que ele se endireitou, disse que o que ele tinha dito também se aplicava a ele, e que ele deveria se curvar a 90 graus se o homem mais velho se aproximasse. O homem, nunca tendo esperado uma resposta de seu colega, olhou de novo para eles e começou a suspeitar algo, com Hania surpresa que só agora ele pensou nisso. De repente, o servo que já tinha começado a suspeitar de algo, exclamou depois de examinar o guarda, dizendo que ele parecia incrivelmente crível, e o cosplay de lobo estava ótimo, mas o crânio parecia um barato. Depois de ouvir o insulto, o crânio exclamou indignado e começou a insultar o atacante, que imediatamente notou e respondeu à altura, e a protagonista, calando o crânio com a mão, confirmou que era apenas uma fantasia barata, e a caveira ele conseguia falar porque tinha inteligência artificial. Notando uma bandeja em um carrinho sendo carregado por um servo, a protagonista, apontando para ele, perguntou o que era, e o homem respondeu que era um medicamento especial para o refém loiro, e admitiu estar um pouco ocupado pois tinha sido solicitado a entregá-lo em um quarto no extremo oeste da mansão. Imediatamente adivinhando que se tratava de Chanyol, a protagonista teve uma ideia. Ela se ofereceu para fazer esse pequeno recado em seu lugar como um pedido de desculpas. O homem concordou imediatamente, e perguntou se eles também poderiam vender a ele um crânio com inteligência artificial. Hania ficou surpresa com o pedido do servo, e o servo explicou que o aniversário de sua filha estava chegando, mas ela tinha preferências bastante específicas, então ele queria dar a ela um presente assim. Notando que a garota não estava disposta a vender o enfeite, ele começou a oferecer seus preços, eventualmente estabelecendo em 3.001. O crânio então agarrou a mão dele, que imediatamente gritou de susto, e o atacante explicou que não o soltaria até que o homem insolente se desculpasse. Eventualmente ele rasgou suas roupas, arrancando um grande pedaço delas. Percebendo que estavam em apuros, os guardas correram para fora da sala, deixando o pobre homem sentado no chão, onde outro colega já tinha entrado na sala. Lembrando que aquele guarda anterior tinha dito que Chanyol estava no final do corredor, a garota correu para lá, dizendo que ele provavelmente estava sendo torturado, então eles precisavam tirá-lo de lá rápido e escapar dali. De repente, eles estavam sendo perseguidos. Os servos perceberam que eles eram os próprios intrusos e tinham que ser detidos. A garota não respondeu ao grito deles, e Big Pum aumentou tanto de tamanho que rasgou seu terno e ficou para distrair os guardas. Hania percebeu que essa era a chance deles e correu para a porta, que exalava um odor horrível. Depois de abri-la, ela viu um vampiro em pé sobre um monte de servos deitados inconscientes. O que ela viu a chocou, percebendo imediatamente que tinha algo errado com o rapaz. O crânio perguntou por que ele tinha aqueles olhos e notou que eles não eram assim antes, e a garota, congelada com a cena, disse que ele obviamente não estava em seu juízo perfeito. Bastante enfurecido, o crânio se dirigiu ao vampiro, perguntando por que ele estava agindo como um vampiro sem cérebro. Essas palavras enfureceram o rapaz, e ele, com toda a sua força, atingiu seu ofensor, fazendo imediatamente ele voar das mãos de sua companheira. Quando Chanyol notou a protagonista, ele começou a se mover em direção a ela, enquanto ela já estava se despedindo da vida e lamentando vir salvá-lo, porque embora tivessem se tornado amigos durante esse tempo, ele ainda era um monstro com sede de sangue humano. Olhando ferozmente para a garota, ele pediu que ela fugisse antes que ele pudesse machucá-la. O crânio, voltando a si, agarrou com os dentes a cruz que Hania tinha recebido do diretor e a usou para atingir o rapaz com um raio, o punindo. O pobre homem caiu no chão inconsciente, enquanto o assistente da garota lhe perguntou sarcasticamente o que ele tinha achado do sabor da resposta de um mestre divino da Idade Média, orgulhoso por colocar a cruz em sua boca mais cedo. Se virando para Hania, o crânio perguntou se ela estava bem e se o idiota tinha mordido, e ela, voltando a si, disse que estava bem. Eles então tomaram a decisão de pegar o garoto e correr enquanto o cachorro os cobria. Depois de pegar o rapaz, a protagonista estava prestes a sair quando de repente foi chamada pela voz da psicopata que tinha sequestrado a vítima. Ela disse que eles não iriam a lugar nenhum levando aquele homem consigo, ou então ela dispararia aquela pistola de água com extrato de alho dentro. Hania perguntou irritada por que ela faria isso, já que nem mesmo conhecia Chanyol. Mas a garota exclamou desesperada que não se importava com ele, e que estava fazendo isso para preservar a honra da senhora Hania. A garota olhou para a maluca e tentou reconhecê-la, mas não conseguiu, então perguntou se elas já tinham se encontrado antes. A psicopata baixou a cabeça, confusa, e disse que, como esperado, ela não se lembrava de seu primeiro encontro. Então vemos um flashback onde um rapaz, depois de oferecer um buquê de rosas,
convidou a garota para um encontro, mas ela lembrou que ele estava namorando sua amiga e perguntou a ele a respeito disso. Ele disse que estava namorando ela por desespero, porque realmente queria se aproximar daquela que agora ele estava convidando para sair, dizendo que sempre esteve originalmente interessado apenas nela. Sorrindo com culpa, a garota se ressentiu em como ele poderia sugerir namorá-la pelas costas se aquela garota o amava, e pensou que se voltasse para a sala de aula agora, provavelmente começariam rumores, e ela seria rejeitada pelo grupo que mal conseguiu entrar. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por uma garota de cabelos brancos, que voou sobre eles e acertou o pé direito no rosto dele. Ela se apresentou, e percebendo que ele estava assustado com sua atitude, declarou firmemente que ele não deveria fazer contato visual com ela novamente, pois caso contrário, ela faria seus olhos apodrecerem. O rapaz não ousou desobedecer, e depois desse incidente, parece que ele ficou envergonhado e não procurou mais a menina de cabelos rosa. Naquele dia, ela ficou encantada com o carisma da garota que a salvou, então decidiu que faria tudo por ela. Depois disso, a jovem resgatada tinha transformado todas as coisas que ela usava em itens de luxo, para que a madame pudesse passar seus anos escolares confortavelmente. Além disso, ela secretamente se livrou de quem falavam pelas costas dela, e garantiu que sua reputação não fosse manchada. Percebendo que essa era a razão pela qual havia rumores tão exagerados sobre ela, Hanya lembrou que aquela garota que recentemente lhe entregou uma bolsa de sangue, era quem estava na frente dela. A pobre mulher confirmou seu palpite, dizendo que não ousava se aproximar dela, então estava bastante contente em observá-la de longe, mas ainda não entendia por que o objeto de sua adoração estava se divertindo tanto com o Harry Chanyol, em vez dela. Depois de ouvir a confissão da garota, Hanya percebeu que seu método estava muito errado, mas ainda podia entender por que ela fez isso. Ela lembra como uma amiga que ela tinha no ensino médio também se afastou quando começou a namorar um cara de temperamento ruim, e quando ela se esforçou para estar lá por ela, porque queria que as coisas voltassem a ser como antes, ela viu seus esforços serem ignorados. Olhando para a garota chorando, a protagonista reconheceu que o afeto nunca será 100% mútuo, mas ela conhece bem a tristeza quando seus sentimentos não são entendidos, então ela simplesmente não pode fechar os olhos para a situação dela. Decidindo quebrar o silêncio, Hanya disse à garota que o que ela tinha feito estava errado, apesar de suas boas intenções, então, ela teria que se desculpar com Chanyol quando ele acordasse, pelo mal que tinha feito. Mas se ainda quisesse se aproximar dela depois de se desculpar sinceramente, ela poderia confessar abertamente seus desejos de ser amiga dela. No caminho de volta, o crânio estava feliz por terem conseguido sair dali por pouco, e era muito bom que a garota que sequestrou o vampiro não fosse má. Mas Hanya não respondeu e olhou para o rapaz, começando a pensar por que ele não negou o boato de que era humano, mas apenas deixou assim, já que ele não teria passado por tudo isso se não fosse pelos boatos. Então, ela se lembrou de que no auge de sua loucura, Chanyol ainda parecia preocupado com ela, e percebeu que considerando isso, ele não era um cara tão ruim. Mas ela foi interrompida de repente pela voz do novo companheiro, que fez questão de lembrar que ele e a garota tinham concordado em viver sob o mesmo teto. Hanya, que acabou de se lembrar de sua promessa, gritou na volta de casa. E foi assim que eles começaram sua estranha história juntos, mas é aqui que o vídeo termina por hoje, e se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Dente de Alho.